principalmente, eu não falo que eu vou na terapia. Porque ele acha besteira. Vai ficar gastando dinheiro com essas besteiras, você já viaja, pra que você faz terapia? Que é o que volta no assunto do vídeo passado, né? São coisas diferentes. Então eu evito falar, é até engraçado, mas enfim, é uma forma que eu encontrei de conviver em paz com eles em relação a isso. Enfim, o quinto ponto e último pra mim, que eu acho que é uma coisa bem enfatizada também, a gente acha que a gente não vai confiar no terapeuta. Eu já ouvi algumas pessoas falarem, mas como assim eu vou na terapia, eu vou me abrir para alguém que eu nem conheço? Gente, a terapia, encontrar um terapeuta é tipo uma relação de amizade, de namoro, é uma coisa construída. Você não vai chegar lá e vai falar tudo. Ah, cheguei aqui e vou derramar todos os meus problemas. Não é isso. Você vai numa primeira sessão, você vai numa outra sessão e a coisa vai caminhando. Quando você vê, assim como uma amizade ou um namoro, quando você vê, você tá confiando e você tá falando sobre tudo. Porém, também, dentro disso, aconteceu muito comigo, eu acho que muita coisa se resolve sem ao menos você falar sobre um problema específico. Eu tenho vários problemas, várias questões, não problemas, que se resolveram sem eu contar para minha terapeuta. Tem muita coisa que ela não sabe. Ela fala muito que tem muito sobre a gente na nossa fala. Então também a minha sessão, às vezes, nem é sobre mim. Às vezes a gente fala sobre filme, algum filme que lançou, algum musical que eu fui assistir, algum show. A gente gosta de shows iguais, assim, mais ou menos das mesmas bandas. Então, teve show do Foo Fighters, a gente fala sobre o show do Foo Fighters. Aí eu falo, nossa, mas a gente nem falou nada sobre, né, sobre as minhas questões. Mas ela fala, Fernanda, tem muito sobre você na sua fala, tem muito sobre você na sua visão de mundo, como você enxergou o show, como você enxerga um filme. Então ali a gente também trabalha. Então não necessariamente você vai falar sobre os seus problemas. E muitas coisas vão se resolver sem ao menos você falar. Porque você vai aprendendo a resolver as coisas internas e aí algumas coisas você mesmo vai aprendendo a lidar. Sim. Eu tenho muitas questões que eu consegui, é lógico que com o processo da terapia me fez enxergar as coisas de forma mais leve, com outros olhares, e que aí acaba atingindo indiretamente algumas questões pontuais. Mas eu posso dizer por conta própria que eu tenho algumas questões que eu nunca falei, a Sandra não sabe, e que se resolveram. É legal. Eu acho que essa questão da confiança, ela é pra tudo na vida, né? E a questão do psicólogo, se não existe, se não é construída essa relação de confiança, muitas coisas ficam mais difíceis de você enxergar em você. Eu, por exemplo, a minha psicóloga, ela me deu alta em 2017, 2 anos depois eu quis voltar. E aí eu percebo, né? Claro que ela não vai falar que ela fez isso, mas eu percebo que várias vezes ela tentou fazer eu encontrar outra psicóloga. Sai do meu pecho, Com ela, eu estabeleci uma relação muito forte de confiança. E assim, eu não quis ir em outra. É com você que eu quero, vou pagar, entendeu? Vamos lá, eu faço. Porque eu confio muito nela. Todo o processo da minha vida, assim, muitos momentos marcantes, ela estava presente como psicóloga. Então, as orientações, todo o tratamento, tudo que eu observo de crescimento, ela participou. Então, eu não via sentido de mudar. Eu acho que o mais difícil de encontrar um terapeuta é você mudar de terapeuta. Porque você cria essa relação que a gente está descrevendo, que é uma relação que vai sendo construída e tal, e aí você está acostumado com ela, porque ela já sabe todo o seu histórico, enfim. E aí quando por algum motivo você tem que procurar outro, ou seja, nesse caso que você morava no interior, tinha que buscar outra alternativa. Tem uma amiga que o terapeuta dela há pouco tempo parou de trabalhar. É muito difícil você começar de novo, porque você tem que começar do zero, a pessoa vai ter que te conhecer de novo. É tipo relacionamento também, tipo namoro. Quando você termina, não dá uma preguicinha de começar outro, falar, mas tudo de novo. Só que aí também tem um lado que é bacana, que aí você começa a conhecer outros olhares, e aí você sai dessa zona de conforto e começa a ver outros olhares que também é legal. Sim. Né? Que eu acho que é igual médico, você vai no médico,
de qualquer coisa, sei lá, num cardiologista, aí ele te fala um diagnóstico, aí você fala, vou procurar uma outra opinião. Então, de repente, uma outra opinião cabe bem também, né? Um outro olhar. A gente estava até conversando antes de começar a gravar, e eu falei, eu acho que talvez esse ano eu tenha alta, por N motivos que eu tô percebendo, mas aí eu fico pensando, eu vou continuar ou eu vou fazer outras coisas? Eu acho que eu tô num momento também de buscar outros tipos de autoconhecimento, um Theta Healing, uma constelação familiar, enfim, que exige, eu até poderia fazer junto, mas exige dinheiro, e aí eu tenho que escolher, mas acho que é outros olhares. E se eu, por um acaso, tiver alta da Sandra esse ano, e buscar esse outro tipo de terapia, e algum dia eu precisar voltar, eu sentir que eu quero voltar, provavelmente é pra Sandra que eu vou voltar. Sim. Porque ela já vai ter meu histórico lá, meu acervo, a minha ficha técnica. Que eu acho que é mais fácil. Mas eu acho que eu gostaria de buscar outros olhares, sim. Assim, depois de um tempo, eu acho que é importante a gente sair também da zona de conforto. Porque quando você está há muito tempo com o mesmo terapeuta, você está numa zona de conforto. Sim, que é igual a zona de conforto de antes de procurar, né? E aí buscar outros tipos... Eu não consegui sair, assim, nesse momento. Porque quando eu procurei ela novamente, eu lembro que o que eu falei para ela... Eu preciso passar numa consulta com alguém que conhece os meus sintomas, porque eu já sabia que os sintomas que eu estava eram os sintomas da crise de depressão voltando. Então eu falei, eu preciso de alguém que vai conseguir identificar ali se é isso mesmo, né? E aí eu confiei nela, porque ela já tinha participado do meu primeiro processo. Né? Então, foi por isso. Claro que se eu tivesse em outra cidade ainda, morando no interior, provavelmente teria procurado algo por lá. Mas como estava mais perto... Isso é uma coisa importante que a terapia ensina também, é você identificar os sintomas, né? Porque não significa que você vai estar livre da depressão ou qualquer outro sintoma que você tem, ansiedade, enfim. Mas aí você começa a identificar, você já sabe o que fazer, né? Sim. Você já sabe a quem recorrer, enfim, aí você não entra de novo num poço tão profundo, isso. Né? Fica mais raso e você consegue resolver de uma forma mais rápida também. Foi isso que aconteceu. Bacana. Bom, o meu último ponto, ele é muito legal, mas eu acho que ninguém já ouviu falar disso, talvez. Quem precisa de terapia é o outro. Lógico. É claro. Ninguém precisa. Quem precisa é o doido da esquina, é o doido do meu marido, é o doido do meu pai. Gente, é maravilhoso. Mas eu não preciso. A gente falou disso nos 3 episódios. Que é culpar o amiguinho, gente. É maravilhoso culpar o amiguinho. A gente segue nessa vida terceirizando a culpa. E isso acontece conosco, das relações de trabalho, em todos os lugares. Porque é muito mais fácil eu falar assim, eu tô mal por causa do meu trabalho me deixa ruim. Não, meu filho, nossa, por que eu tive que ter filho, né? Por que eu fui casar? Por que eu casei? Ai, meus parentes, ai, minha mãe, meus Como irmãos. que muda de família, pelo amor de Deus? Ai, gente, eu não tenho dinheiro, nossa, olha, o que o presidente está fazendo com a gente, Tudo como que dá para viver, né? E aí, na verdade, o mal nunca é porque eu não me reconheço, né? Ou eu não me suporto, porque às vezes você não se suporta. Eu poderia entrar num casulo e ficar 3 dias dormindo, porque às vezes eu quero fugir de mim mesma. E a gente não consegue entender o nosso papel no mundo e aí a gente quer sempre colocar a culpa no outro. Né? Isso acontece muito e eu também no meu trabalho eu sempre falava, tinha pessoas que vinham falar, tem esse negócio aqui que foi errado porque fulano não fez isso. Eu falei, eu não quero saber quem fez ou não fez, eu quero que resolva. Eu sempre falei isso no outro vídeo, eu sempre fui dessa turma, de não ficar procurando culpados, a gente tem que resolver. Sim. Né? Não tem o que fazer. E por que eu não enxergo eu em mim, né? Então, é muito difícil a gente olhar pra si e entender que pode ser, tá? Então, nossa, eu tenho uma dificuldade com aquela pessoa, ela precisa de terapia, mas eu vou fazer para eu conseguir saber como eu vou lidar com aquela situação. Então, porque cai nessa, né? A gente aprende que a gente não tem como mudar o outro.
Então, assim, se o outro tá errando, pode ser que esteja. Mas você não pode fazer nada com ele. Tipo, você não pode obrigar ele na terapia, que a gente já viu que não dá certo. Você não pode obrigar ele a mudar. A gente só tem controle, quer dizer, um pouco, né? Porque a gente nem tem controle sobre tudo, mas a gente só tem controle sobre a gente mesmo. Então você só pode mudar você só pode agir como você só pode mudar os seus pensamentos, a sua forma de olhar. É você, não tem outro caminho. E aí, se você tem uma família difícil, um marido difícil, um filho difícil, um trabalho difícil, é você que tem que aprender a olhar de forma diferente. Então, porque você não vai mudar as pessoas. Seria ótimo, para mim, eu queria, meu sonho de vida é que todo mundo fizesse terapia para levar as situações de uma forma mais fáceis. Mas, infelizmente, a gente não tem como obrigar as pessoas a fazer. E é difícil, por exemplo, eu tenho um pai idoso, meu pai tem mais, não tanto, mas ele tem 63 anos. É mega complicado, porque ele é bem conservador, ele já tem outra cabeça, ele foi criado de uma forma diferente da nossa. Queria que ele mudasse em vários aspectos? Queria, mas ele não vai mudar. Então eu falo isso muito para os meus irmãos, é mais fácil a gente mudar do que ele, porque nós somos mais novos. Sim. E a gente está aqui buscando. Ele poderia, mas o nível de dificuldade é mais alto. Então, a terapia para mim, na minha relação com ele, por exemplo, fez eu parar de brigar tanto e olhar ele com outros olhos, porque meu pai é uma pessoa incrível. Quem conhece ele sabe. Então, assim, defeitos todo mundo tem. Aí, em vez de focar nos defeitos, a gente foca nas qualidades. Ai, que preguiça, mamãe. E, enfim, então é nesse ponto que a gente quer clarear para vocês, que a gente gostaria que todo mundo fizesse, mas as pessoas não vão fazer se elas não quiserem fazer. E não é por você, cada um faz por si, cada um muda por si. Sim. Então, faz você, busque você, e aí as coisas vão sendo conduzidas de uma forma diferente e vai tornando os processos mais fáceis. Sim. Esse é o grande X da questão. Culpar o amiguinho maravilhoso seria ótimo se resolvesse, mas não resolve. Não né? resolve. Então a gente tem que olhar pra gente mesmo, pro nosso processo interno e enfim, e tomar o rumo. Às vezes também os rumos não são o que a gente espera, né? Já aconteceu comigo mesmo, de estar fazendo terapia do meu processo de conhecimento, e aí você ter que, às vezes, não faz mais sentido algumas pessoas, não faz mais sentido algumas amizades, não faz mais sentido algum relacionamento, enfim, faz parte do processo. Mas eu também não me arrependo. Hoje eu vivo bem, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu não quero. E assim, as coisas vão mudando, graças a Deus. Mas é o meu caminho, né? Sim. Não tem como você ficar sofrendo ali com uma situação ou com uma pessoa querendo que ela mude. Ela não vai mudar. Não vai. É só você pode ajudar, você pode tentar Orientar, conversar, né? tal, mas assim, mudar de fato não vai acontecer. A gente não tem esse poder. E que bom, porque só lidar com a gente já dá um trabalhão danado, né? E aí você tem que lidar com todo mundo, não tem como, né? É uma utopia, assim, a gente se ilude. Então, acho que um conselho que eu daria é cuide de você. E o resto é meio que consequência. Sim. E é isso, gente. Acho que a gente tem que estar de coração aberto, disposto, porque não é simples. Não é. Mas não é e é, Não né? é. Não é e é. É que eu acho que é essa coisa da coragem mesmo, porque assim, você tem que ter a disposição, é um processo simples, porque você só precisa dar o primeiro passo, né? Sim. E não desistir, resistir ou desistir, né? Então, assim, às vezes a gente resiste muito a uma coisa que vai fazer bem pra gente, e aí a gente quer desistir. E eu acho que é buscar informação, procurar saber, conversar com pessoas que entendem, ou que fazem, ou que gostem, ou que se conheçam bem, né? Pra você descobrir o que é aquilo lá que tá faltando e por que eu não vou. E se dá essa oportunidade, né? E se dá essa oportunidade. conhecer, porque, né? É só conhecer Isso também. aí. Se não gostar... E vai clareando, né? Ao longo do tempo vai clareando. Isso tudo na vida, né? Você vai, o medo do novo, aí conforme vai acontecendo aquilo, vai ficando mais confortável, vai clareando. E aí você consegue entender um pouco, consegue entender melhor o porquê, enfim. E aí você vai ficando confortável com a situação e as coisas vão se resolvendo. Tem os períodos também que às vezes pega, mesmo pra gente que já faz,
Tem algumas situações que você fala, meu, a gente falou sobre isso no primeiro episódio também, não sei se eu quero. Hoje, sabe, porque às vezes é você, o dia, como você está se sentindo. Aí você meio que volta nessa situação do Sim. não sei se eu quero ir. Mas aí você lembra do que foi bom e aí você retoma, né? Então é mais ou menos isso. Se der a oportunidade, open your mind, é libertador, é um desafio, mas é libertador e é maravilhoso. É pra tudo na vida, né, gente? É isso. Acho que é isso. Vocês gostaram, gente? Comenta aí no YouTube, comenta no nosso Instagram, essa tal terapia. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem compartilhar alguma história com a gente, nosso e-mail é essatalterapia@gmail.com. Compartilha com a galera aí, ajuda a gente a crescer esse canal, esse podcast. Se inscreva no canal, hein? É, bonitinho aí, coloca o sininho, inscrever e segue a gente no Instagram também. E é isso. Qualquer coisa, dá um salve e até a próxima semana. Tchau, 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 corajosos. Até a próxima. Tchau.